Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Guia Altcoins. Eu sou o Hugo Schmidt e a gente está dando prosseguimento aos estudos a respeito de um livro que eu consegui na internet a respeito dos cypherpunks, né, que eles falam sobre a liberdade cibernética, né, nesse livro. E foi na verdade, esse livro é um livreto, um livro de 60 páginas, não, 25 páginas, é bem curtinho as informações, né, um PDF, na verdade. E ele diz sobre tipo uma conferência que teve dos cyberpunks lá no ano de 1992. E eles reuniram todas as informações e fizeram esse pequeno livro falando do que eles acham da rede, né, daquela época, em 1994. Então eles fizeram um compilado, né, das informações e estão aí nesse livro. E uma coisa muito interessante, né, que muitas coisas do que eles falaram lá em 1994 batem com o que está acontecendo hoje em dia. Por isso que eu acho importante a gente ver, ir lá atrás na história, ver um movimento cyberpunk para ver o que eles estavam dizendo, qual era a ideia, né, central, né, deles, para ver o que mudou, o que faz sentido e o que não faz. Mas impressionantemente, assim, eu estou bem impressionado porque muita coisa que eles falaram lá naquela época a gente está vendo hoje sendo realizado. Então, lógico, tem muita coisa que ainda não foi realizado. Assim, eles eram bem futuristas, assim, eles falavam coisas assim para 30, 40 anos, né? Então, tem coisas que a gente não chegou e nem sei se eu vou conseguir pegar o que eles falaram. Tem muita coisa que ainda tá por vir, né? Mas, cara, é impressionante. Tudo que eles falaram mais cedo ou mais tarde as coisas foram se realizando. Então, é aquela coisa, você fala 5 coisas, vamos dizer, né, do futuro. Aí uma coisa começa a se realizar, a outra também, a outra também. Então, acaba que você já começa a criar uma expectativa em cima do que eles estão falando, né, do que está para vir. Então, o que eles falaram? Coisas que aparentemente já foi batido e realmente é verdade. O que eles previram é verdade. O que foi? Eles falaram aqui que nenhum líder controla a internet. Sem controle central, nenhuma nação, nada. Né? A internet é um local onde a pessoa consegue ser ela mesma, porque ela sabe que ninguém vai conseguir restringir o modo de pensar, o modo de agir que ela tem. A autenticidade dela é preservada dentro da web, né, dentro da internet. Eles não tinham essa noção de web, internet, então eles falavam tudo da grande rede, né, eles colocavam a grande rede. Né. Isso mais tarde, depois, é que nasceu a web, www. Então nessa época ainda não tinha essa noção. Né. Então, isso lembrando que é a conferência de 1992, né? E esse aqui foi escrito em 1994. Então, esse conceito de anarquia, ele não tem é um conceito popular, né? Que eles tentam desmistificar. Sempre esqueço, sempre me confundo essa palavra. Desmistificar a relação de anarquia, aquela anarquia que ligado à bomba, ligado ao IRA, que quer ir contra os governos, que quer lutar inclusive contra os governos. Eles tentam separar essa anarquia desse modelo que falam, que pintam eles assim, para uma anarquia, simplesmente uma anarquia que não é gerada do caos, é uma anarquia simplesmente sem o governo. O governo é uma anarquia feita, uma anarquia gerada pelo sistema. O próprio sistema da internet é anárquico, ele é uma anarquia gerada pelo próprio sistema, não que as pessoas querem essa anarquia. Mas no momento que elas provam dessa anarquia, né, dessa ligeira anarquia que a web traz, as pessoas elas têm uma que eles chamam de liberdade cibernética, né? E essa liberdade cibernética faz com que a pessoa consiga ser ela mesma. Então ela acaba explorando a parte dos seus gostos, dos seus desejos, dos seus objetivos. Então, dentro da internet, ela procura isso, que é uma forma dela se libertar desse mundo virtual, o mundo dela físico. Ela vai para a internet
para ela conseguir ser ela mesma e ir atrás desses gostos, desses desejos e desses objetivos, né? Então eles colocam vamos dizer assim, eles colocam a web, né, a internet, como uma forma libertadora do ser humano, entendeu? Então eles têm essa visão assim, anarquista e libertadora do ser humano. Então, essas previsões do livro, lembrando que é de 1994, né, elas estão muito próximas da nossa realidade. E você vê que esses cyberpunks que colocam essas liberdades cibernéticas, que escrevem sobre isso, são doutores em matemática, são hackers muito bem. Lembrando, o cara ser um hacker em 1992 é porque ele tinha um conhecimento muito grande de matemática, computação. O cara tinha. Ele normalmente em universidades, né, são letrados, então são pessoas realmente que têm um conhecimento literal, da literatura, um conhecimento muito vasto sobre diversos segmentos e ele já tem esse conhecimento para dizer isso lá nessa época, né? E eles falam também que o futuro, né, a previsão, eles não têm uma visão muito boa, assim, otimista para as próximas décadas, até porque é aquela ideia que a gente tem, que nós temos uma ideia linear sobre as coisas, né? E quando a gente fala em tecnologia, a tecnologia geralmente é exponencial. Então a gente não consegue prever muito bem o que vai acontecer com os smartphones daqui a 20, 30 anos. Mas aí quando você vê na realidade, a tecnologia, a própria tecnologia muda as coisas que a gente acha que vai ter smartphone pro resto da vida. A gente vai ter smartphone até 3.000 anos de smartphone. E não vai ser assim, né? Vai chegar um determinado momento da tecnologia que vão implementar uma outra tecnologia que vai jogar fora o smartphone. O smartphone, isso aí que a gente está usando, isso aí vai ser nada. Entendeu? E a tecnologia anda assim. Então a gente fica imaginando sempre que vai ter smartphone, que sempre vai ter CD, que sempre vai ter disco, mas chega uma hora a tecnologia dá um salto, né? Uma pecinha, uma coisinha que dá um salto que muda tudo. E ele fala isso aqui. Ele diz que a parte das pessoas se envolverem com a rede, né, com as ferramentas anárquicas que ele fala, ele chama de ferramentas anárquicas. Por exemplo, o YouTube, Facebook, pode ser considerado uma ferramenta anárquica dentro desse projeto dele de web. Então, a forma que as pessoas vão lidar com a criptografia é uma forma anárquica e faz com que ele fique muito mais otimista com essas relações pessoais dentro dessas ferramentas anárquicas que ele comenta aqui, do que, por exemplo, ele falou que a questão das moedas, né, as moedas digitais, ele não estava tão consciente que isso iria dar certo, até porque o Bitcoin, na realidade, ele só foi criado em 2008. Quer dizer, em 1994 não tinha nem cheiro, né? Sendo que ele comentou, tem uma parte depois, eu não vou fazer, não é o foco desse vídeo, mas mais pra frente ele comentou sobre a exploração de algumas tecnologias relacionadas a dinheiro daquela época, né? Então era uma coisa muito nova, mas ele já havia comentado sobre, né? E isso é interessante, porque é o princípio da blockchain, né? Da criação da blockchain. E eles colocaram aqui que é inevitável, porque o ambiente da internet, ela traz essa liberdade e graus que as pessoas vão, como eu falei, procurar gostos, desejos e objetivos ali dentro, né, para fugir da realidade delas. Não, então eles vão em busca desses objetivos e até mesmo para as pessoas conseguirem ser elas mesmas, né? E ele disse também que, por exemplo, um desses hábitos, né, que as pessoas vão em direção a essa liberdade cibernética, a gente pode ver hoje com o WhatsApp, a gente pode ver hoje com o Telegram, a gente pode ver hoje em diversas ferramentas, né, que eles falaram ferramentas anárquicas, mas de uma certa maneira é o início para mim. Eu vejo, é lógico que o WhatsApp, o Telegram, esse Facebook, esses bate-papos que a gente tem com nossos colegas, com nossas tribos, né?
eles ainda não são ferramentas totalmente anárquicas, porque eles têm um banco de dados, tem como vasculhar, mas você vê, não é algo que você. Se você falar alguma coisa ali dentro do seu WhatsApp com a sua família, não vão te censurar ali. Você pode ver, não vai acontecer isso. Há uma liberdade que a gente já tem essa liberdade cibernética, né? Porém, hoje em dia ela é regida por empresa, por instituições. Existem empresas por trás dessa liberdade, que dão uma falsa liberdade pra gente. Mas o que acontece? Depois, se vocês verem alguns outros vídeos que eu falo sobre a evolução dessas ferramentas anárquicas, então, dentro dos smart contracts, vão provavelmente em algum momento vai gerar alguma ferramenta que ela vai possibilitar a gente também conversar, fazer a mesma coisa que a gente faz no WhatsApp, fazer a mesma coisa que a gente faz no Telegram, mas de uma forma descentralizada. Aí sim, aí a gente chegou na liberdade cibernética total, que é realmente que você vai ter uma liberdade muito maior do que você estar ali dentro de uma plataforma de uma empresa, né? Então, ele comenta aqui que essas ferramentas elas trazem um sigilo, né, traz uma confidencialidade da pessoa e ela poder expor as suas opiniões e levantar questões que às vezes ele colocou aqui, dependendo do lugar onde você esteja, da região, do país aonde você esteja, no lugar do mundo, isso é proibido. Você colocar, expor sua ideia, suas ideias, isso é morte. Você pode ser preso por expor suas ideias, porque o governo ali da região, da época, vai pensar que você tá querendo. Não é só expor a ideia, você tá querendo ir contra o regime dele, né, que normalmente é um regime autoritário. Então, ele vê um avanço nisso. Ele não fala muito mais do que isso, ele não coloca consequências, aqui pelo menos até onde eu li, ele não coloca consequências, mas assim, a gente vê que esse movimento, né, de liberdade cibernética também é um movimento de liberdade do ser humano. Né? O ser humano ele vai ele está trilhando esse caminho da liberdade. Trancos e barrancos, lógico, tem governos, tem ditadores, tem muitas coisas, muitas pedras no meio do caminho, mas você vê que a liberdade cibernética está sempre acima do que de países, como ele colocou, eu falei ontem disso, ele está sempre acima de países, porque você vê de governos, o governo de uma forma geral, se você for ver, entra, sai governo, muda, né? Dilma, entra Temer, Bolsonaro, Lula, sempre muda. O governo, ele vai tendo caras, né? O indivíduo, ele sempre é jogado de um lado para o outro de acordo com a bandeira que tá. E quando você fala em essa liberdade cibernética, você tá dizendo que é uma forma, é um ambiente, né? É um ambiente que você pode ser você mesmo, independente do governo que estiver. Né? Você vai ter a sua liberdade de falar, de expor a sua opinião. E isso, como a gente já conversou, né? Isso pode mudar, isso provavelmente vai mudar muita coisa aí. Né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Aí ele colocou aqui também que a internet tende a interromper a censura como um dado, né? Então, isso se aplica também à tentativa de legislação. Então, ele já, lá naquela época, ele já previu, né, que com a internet vão tentar legislar, vão tentar botar comportamento dentro da web, tentar botar, vamos dizer assim, botar a internet, né, a web, dentro de uma caixinha para eles conseguirem domar a fera. Né? E é isso, cercear a liberdade de opinião, cercear algumas coisas, né, que as pessoas com a internet elas têm uma opinião, né? Sendo que na sua vida privada, sei lá, na sua vida privada, assim, você, sua esposa, você e seu marido, você em casa, você pode falar, mas até mesmo você ver se você expor alguma opinião muito mais pessoal
a respeito de governo, a respeito de alguma coisa, e às vezes uma pessoa mais velha vai te olhar e falar assim, ó, cuidado, não fala isso assim não, porque há uma privação, né? Se você falar, às vezes, abertamente do que você acha, do que você pensa, às vezes podem até, dependendo de onde você estiver, podem até te bater. Então, na internet, essa liberdade é garantida pela criptografia, né? E o que ele tinha falado também, é que muitos políticos, isso em 1994, que muitos políticos ainda vão tentar ter o controle, né, da internet. Mas ele coloca aqui que o controle da internet, né, da rede, é impossível. A natureza da internet é incontrolável, né? Então, e ele diz também que não é fácil usar o sistema de dinheiro digital, já que o dinheiro digital ele já é uma forma mais fácil de você conseguir controlar. Não vai ser fácil, ele colocou aqui que não ia ser fácil. Ia ser mais tranquilo você conseguir expor suas ideias, isso ele viu que era tranquilo, tanto que e do que você conseguir usar um sistema de dinheiro e trocar todo o sistema que tem vigente. Isso ia demorar. Então ele viu, não sei quando que isso vai acontecer, não aconteceu ainda agora em 2002. Quem sabe você no futuro está vendo esse vídeo e concorde que já mudou, mas ainda não mudamos agora em 2022. Ainda utilizamos o real, utilizamos o dólar, utilizamos, né, as moedas do Estado, né? E ele coloca aqui, tem algumas. Ele colocou, eu imagino que ele tenha colocado alguns nomes, ele não citou muita coisa, ele não entrou, não discutiu muito sobre isso, mas ele citou para ficar na história, ficar gravado que existe. Ele colocou o Digital Cash, do David Lee, e o Magic Money. São essas duas criptomoedas, né, moedas digitais. Ele nem comentou muito bem sobre isso, que naquela época existiam. A Digital Cash e o Magic Money. Não existe mais nenhuma delas, mas a gente vê que já tinham o início do Bitcoin, né, da proposta. Ele ainda não sabia que poderia ser. Aí, outra coisa também, ele não sabia o que poderia ser comprado com dinheiro digital. Olha só que engraçado. Existia a rede, mas não existia mais nada. Só existia a rede. Então ele falou, conta que que essas iniciativas, o Digital Cash e o Magic Money existem, já estão rodando na rede, mas por enquanto não dá para se comprar nada, né? Porque não tem nada para comprar. A rede é muito 1994, a rede é muito incipiente, é muito nova. Então provavelmente eles devem estar enviando dados, alguma coisa assim. Então é do início, né? E à medida que aí o que é interessante, que mostra que a tecnologia, né, essa tecnologia ela vem primeiro do que a utilidade. Então primeiro é criada a tecnologia e depois é criada a utilidade. Então você vê desde aquela época, e também foi assim com o Bitcoin, primeiro foi criado o Bitcoin e a partir da criação do Bitcoin é que veio a indústria por trás. A indústria das criptomoedas começou a partir da implantação do Bitcoin, da criação do blockchain, peer-to-peer. Então tudo isso veio após a criação da tecnologia, né? Então é engraçado. Então à medida que a utilidade é percebida, a tecnologia vai se atualizando. Então cria-se a tecnologia zero. Aí a partir dela é criado a utilidade. E a partir dessa utilidade é que eles vão fazendo o ajuste, vão fazendo as implementações para andar junto com a utilidade. Então sempre a tecnologia avança, depois vem a utilidade. A tecnologia avança, vem a utilidade. A tecnologia avança. Então primeiro tem que existir para a gente ver que existe essa possibilidade para a gente criar as coisas. Então olha só, então a gente pode fazer a analogia com o Ethereum. O Ethereum, ele existe, abriu a possibilidade dos smart contracts, né, você poder fazer contratos inteligentes ali dentro, e dentro, à medida que ele vai se estabelecendo, ele vai tendo as modificações internas dele, vai abrindo campos maiores para você também realizar coisas lá dentro. Então, à medida que a tecnologia se abre,
você pode implementar coisas lá dentro. À medida que o Bitcoin tem uma atualização, você pode implementar mais coisas lá, você pode criar coisas lá dentro. Então é assim que a tecnologia, né? A tecnologia em geral anda. Outra coisa também, o mesmo acontece, né, no nosso nossos interesses também. Eles funcionam praticamente iguais. Eles também andam muito parecido com a tecnologia, e vamos dizer assim, a atualização desse sistema, tanto posso falar do Bitcoin, do Ethereum, vai se criando aquilo que eu falei, da liberdade cibernética. Vai se fechando mais na criptografia, a criptografia vai ficando mais avançada, os governos ficam tendo mais dificuldade de acessar aquelas informações internas, e cada vez mais a gente vai chegando na liberdade cibernética que ele falou aqui em 1994. Não é rápido, é gradual, entendeu? E outra coisa também que ele falou, que os governos, eles toleram a anarquia do ser humano, né? Eles, de certa forma, eles deixam vamos dizer assim, o ser humano expor a sua autenticidade, expor os seus desejos, expor os seus objetivos, os seus gostos. O governo deixa, de uma certa forma, ele não intromete nisso. Mas ele não tolera o dinheiro digital. Ele não tolera perder, né, o poder de ter o dinheiro na mão, né? Porque como o governo, ele, né, tem o dinheiro, tem o real, tem o dólar, ele consegue criar moeda, ele consegue fazer as coisas dele, ele consegue pagar o que né? E isso é a próxima, vamos dizer assim, pelo que eu vi ali que eles escreveram no texto, né? Esse é o grande desafio, porque esse é o desafio. Não vou te falar que é o desafio final, né? Mas olhando aqui, parece ser o desafio final, que é o desafio comportamental. Já mudou com a internet. Você vê que a sociedade após a internet é totalmente outra. Nós vamos ter um desafio muito grande nessa parte de liberdade cibernética, de você expor o que você quer, e independente do que, não vai ter privação, então você vai conseguir expor. Essa na verdade, a Web3, é a terceira fase da web, né? É uma liberdade que a gente também nunca viu. A gente sempre teve problemas com quem pensadores, quem dá a sua opinião. Isso sempre teve um problema no mundo inteiro, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, China, qualquer lugar. E a gente vai ter reflexo sobre essas condutas. E eu acho que mais pra frente, bem mais pra frente, eu não sei se eu vou conseguir chegar a pegar essa época, é a época da liberdade total, né? Com o dinheiro substituindo tudo. Vamos ver se vai chegar. Se vai chegar, eu acredito que vai chegar. Eu não sei se eu vou estar aqui para pegar isso, né? Os governos abrirem mão do poder do dinheiro, do seu dinheiro, para abrir mão de uma outra criptomoeda, no caso Bitcoin ou qualquer outra moeda. Isso a gente tá para ver, a gente tá querendo que as coisas aconteçam desse sentido, né? Mas é uma caminhada, né? Um passo depois do outro. E é isso, pessoal. Amanhã eu vou fazer um vídeo sobre a conclusão desse livro. Eu estou no final já do livro, ou como eu falei, é um livro de 25, 30 páginas, então eu já estou chegando na conclusão. Então eu vou fazer um compilado mais ou menos dessa conclusão e vou passar aqui para vocês. Beleza? É isso, gente. Não esqueça de dar like aí nesse vídeo, também seguir o nosso canal aí, Guia Altcoins, e eu também tenho o Instagram do mesmo nome, Guia Altcoins, que a gente faz essa análise, não é do futuro, mas uma análise olhando o passado um pouco, o que esses grandes pensadores da criptografia, o que eles estavam pensando lá atrás, 1990, 1991, 93, 94, o que eles estavam pensando quando eles criaram todo esse sistema, e o que já foi implementado e o que falta ser implementado do que eles estavam pensando, né, para a gente chegar nessa liberdade cibernética do que eles falaram lá na década de 90, né? E a gente está no caminho, as coisas estão indo para cá, vai para lá, mas a gente está no caminho, mais ou menos o que eles falaram mesmo. É isso, pessoal, até o próximo vídeo.
Tchau!